hoje queria falar um pouquinho sobre alguns aspectos aí de conflito de interesse e de ética, que parece um assunto meio acadêmico, meio chato, mas é uma coisa que... Eu vou pedir desculpa para vocês que eu tô um pouquinho aqui mancando, que eu fiz uma lesão no meu joelho, então eu não vou ficar muito quieto aqui, que eu tenho que me mexer, porque eu tô com uma imobilização na perna aqui. Mas enfim, eu queria falar um pouco para vocês sobre algumas coisas, alguns conflitos éticos aqui, que acontece quando você é analista, né? Porque você muitas vezes, qual que é o objetivo do analista? É dar recomendação de investimento, seja o buy side ou o sell side. Você tem que dar recomendações de investimento que sejam isentas, né? Você tem que ter uma opinião independente, não pode ser influenciado por interesses nem seus próprios, como por exemplo, se você tem posição numa ação, você investe na física, coisa que na maioria dos lugares, tanto buy side quanto sell side, isso é proibido, na verdade. Só que se você tiver uma ação, ou você for se beneficiar, benefício próprio, ou a instituição que você trabalha, você não pode tomar decisões baseado nisso, né, no seu interesse próprio, ou interesse de perder, ou interesse de manter o seu emprego. Você tem que agir de maneira isenta. E nesse sentido, eu vou falar hoje assim, sobre alguns tipos de vieses. De largada eu já falo que eu vou falar sobre alguns temas e eu vou falar o menu aqui do que eu vou falar antes, que é assim, quando você é sell side, pode ser de alguma maneira influenciado pelo buy side. Quando você sofre influência da área de investment banking, se você trabalha no banco e é sell side, normalmente os grandes bancos, as corretoras, têm a corretora e tem a área de investment banking, que é um conflito clássico. Você tem, às vezes, você é influenciado pela empresa que você cobre, por alguma razão você pode sofrer alguma influência ou algo que viese a sua análise, né? Algo que vai influenciar, e é uma coisa que vai fazer você sair da objetividade que você tem que ter. E então eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas, e a minha ideia aqui hoje não é esgotar todas as possibilidades de conflitos que possam acontecer, mas simplesmente aí trazer a perspectiva um pouco de dia a dia e bem prática de como essas coisas acontecem. E eu acho que falando sobre esse tema, eu estou de alguma maneira também trazendo elementos aí de entendimento da profissão, né? Só um segundo. E aí eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês algo bastante curioso que já aconteceu na minha carreira. Curioso não, algo que é interessante para vocês verem exatamente como eu fui exposto uma época de um conflito, e eu estava estudando para o CFA essa época, e eu não quis correr o menor risco de dançar, né, de eventualmente prejudicar, porque quando você faz o CFA, independentemente que você esteja seguindo a regulação do país que você mora, assim, na CVM nesse caso, a legislação, a CVM, a lei e a regra da empresa que você trabalha, você deve considerar a regra mais estrita e mais restritiva. Nesse caso, o CFA tinha uma regra, eu ainda não tinha concluído, né, aliás, nem concluí, não cheguei a tirar a certificação, desisti alguma hora. Mas era algo que era importante para mim, eu não queria me queimar, porque quando você pode fazer tudo certo, mas se você está postulando o título do CFA e você faz alguma coisa fora das regras do CFA, embora você não esteja quebrando nenhuma outra regra, você pode perder o seu emprego. Então, eu tenho um exemplo curioso para vocês aqui, mas enfim. O primeiro conflito que eu queria falar é a questão do buy side, do sell side, quando ele é influenciado pelo buy side. Então você imagina o seguinte, eu trabalho numa corretora, meus clientes são, meu cliente buy side, ele por alguma razão, e eu vou dar uma razão aqui só como exemplo, o cara tem uma posição grande numa determinada ação que eu cubro. Então quando eu cobri a Gol, por exemplo, né? Quando eu cobri a empresa aérea Gol, eu atendia clientes que tinham posições muito grandes em Gol, tá? Isso pode acontecer, embora o cara que tem uma posição muito grande em aérea seja um maluco, mas enfim. Se tem um cliente meu que tem uma posição grande, claramente ele tem o objetivo de tentar, ele quer que a ação suba. E conforme eu já falei em outras ocasiões aqui, um analista numa casa grande, ou um analista que tem relevância, né, se ele der uma recomendação de você comprar uma ação, especialmente se você trabalha num banco gringo e tem muito investidor gringo seguindo aquela recomendação, isso daí
muitas vezes vai fazer com que a ação suba e não suba pouco. Né? Você tem casos aí de analista que dá uma recomendação, a ação chega a subir 10% num dia. Não é o mais usual. Então, assim, primeiro conflito de interesse que eu queria falar aqui é esse. É quando você está no sell side e você tem um cliente buy side para você agradar o cliente, porque afinal é ele que paga as suas contas, ele que opera na tua corretora, você receber alguma espécie de influência, né? Alguma tentativa de influência desse cliente. De novo, todos os conflitos que eu vou mencionar aqui, depois eu vou falar sobre isso no final, mas você deveria identificar esse conflito e se dissociar da situação. Então, assim, você não deve ser influenciado e perder a sua objetividade. Quando você é sell side, quando você é buy side, você está sendo pago para dar recomendações independentes de investimento e não para dar recomendações que vão te dar alguma espécie de benefício próprio ou alguma espécie de benefício para a instituição onde você trabalha, entre outros tipos de conflito, tá? Então esse é o primeiro ponto aqui, é a influência do cliente. Depois, um conflito clássico aqui, que esses dias alguém me perguntou numa live que eu estava fazendo, se a IB tem influência no sell side. A IB, para quem não sabe, é a área de investment banking, né, que é a área de banco de investimento. Então, por exemplo, qualquer banco, vamos pegar o Bradesco. O Bradesco ele tem uma corretora, que ele tem um analista sell side, que eu já falei isso 300 vezes aqui. Esse analista, quem são os clientes desse analista sell side da corretora do Bradesco? São todos os fundos de investimento, todos os buy sides que operam através da corretora do Bradesco. Então, esses clientes, eles operam na corretora do Bradesco e é quem paga o meu ganha-pão, vamos dizer assim, né? Só que o Bradesco ele também tem uma área de investment banking, que é uma área que atende a empresas. Uma empresa, quando vai abrir o capital, ou quando vai fazer um M&A, uma operação de fusões e aquisições, vai comprar outra empresa, ele vai contratar a área de IB do Bradesco para ou abrir o capital, ou emitir uma dívida, ou concluir e conduzir uma operação de M&A. O que isso significa? Que os dois clientes são conflitados. O cara de IB, ele não quer que o cliente dele, que é, por exemplo, que é o CEO ou o controlador de alguma empresa, ele não quer que esse cara fique chateado. Então, assim, o cara de IB, se ele tá para fazer um deal com uma empresa de capital aberto, ou uma empresa que vai abrir o capital, uma empresa que vai abrir o capital não é nem o caso, porque ela não tem cobertura. Mas assim, esse cara de IB, ele não quer que o cara do sell side, que é um cara de outra área, um cara da corretora do Banco Bradesco, ele não quer que esse cara dê uma recomendação de venda para uma determinada ação. Por quê? Porque o cliente dele vai ficar pé da vida e vai sair do Bradesco, vai fazer o deal com a BTG, com o Itaú e com outro banco. Então esse conflito é super claro, acontece muito. Em tese não, né? As empresas hoje sempre tem um termo que é um termo em inglês, que é Chinese Wall, né? Que é muralha da China. Que em tese você tem algumas condutas e alguns procedimentos e regulações que impedem com que, por exemplo, na mesma sala fique o pessoal de IB e o pessoal da corretora, porque senão eu sou de IB e isso dá espaço para eu ir lá na mesa do cara, do analista e pressioná-lo para ele dar outra recomendação. Mas assim, o que acontece na prática? Isso daí é uma percepção minha. Por mais que haja esse Chinese Wall e o analista sell-side não converse com o analista, não converse com o cara de IB, eu trabalho no Bradesco. Eu estou no mesmo guarda-chuva numa mesma empresa. Se eu sou analista sell-side e sei, eu não preciso nem saber, eu sei que a área de IB da minha empresa, que é outra área, eu nem preciso saber que ele está conduzindo uma operação com uma determinada empresa. Eu sei que se ele não está, ele está tentando ganhar esse cliente, porque a área de IB tenta ganhar deal com o máximo de empresas possíveis para coletar o máximo de FII, né, de comissões possível nessa área. É uma área que dá muita grana para o banco. Para um IB grande, a gente está falando de eventualmente de dezenas de milhões de reais numa operação só. Isso não é impossível, é uma coisa usual, de certa maneira. Mas de qualquer forma a gente está falando aí facilmente de milhões de reais, ou milhões, ou dezenas de milhões, ou eventualmente até centenas de milhões, aí é um caso mais extremo. Então o que acontece? Eu já tenho um conflito, porque se eu estou num banco e eu sei que o cara de outra área
quer que eu dê uma recomendação de compra, eu posso ficar com medo, e não estou falando de mim, tá? Mas eu posso ficar receoso, então é mais confortável para mim eu dar uma recomendação de compra e não desagradar ninguém. Isso é um viés que, mesmo que eu não obtenha e não sofra nenhum tipo de pressão da galera do IB, eu já naturalmente me sinto pressionado. Depois, no final, eu vou falar um pouco de como lidar com esses conflitos, mas no fundo, é importante a gente ter o conhecimento de que tem situações nas quais a gente vai estar conflitado e a gente tem que fazer o máximo esforço para não deixar que isso afete a nossa capacidade de dar uma recomendação isenta de investimentos. Assim, esse tipo de conflito é super comum, e ele é uma das maneiras de você demonstrar isso, ou uma hipótese que pode explicar isso, é o fato de que, historicamente, se você olhar as recomendações do sell-side dá muito mais buy, dá muito mais recomendação de compra do que a recomendação de venda, tá? Então isso é um tipo de influência. Um outro tipo de influência que eu gostaria de falar é a questão do... E aí eu vou dar um exemplo aí de um lance que já aconteceu na minha carreira, mas é a questão de quando a empresa, ela de alguma maneira te influencia. E aí eu vou dar 2 exemplos aqui, e o segundo eu vou ilustrar aqui, se eu conseguir compartilhar minhas fotos do meu celular aqui no Instagram, porque às vezes esse botão maluco aqui muda de lugar e eu não consigo, mas é uma coisa muito curiosa. Primeiro exemplo é o seguinte, e aí eu vou falar um caso meu, é um caso no qual eu potencialmente poderia estar conflitado, e aí eu procuro de formas distintas, mesmo porque é uma coisa assim, você pode estar jogando dentro da regra, mas se na sua consciência e pelo teu conhecimento você sabe que você está fazendo uma coisa, você está sendo influenciado, você tem que de alguma maneira procurar mitigar ou matar esse conflito. Nem sempre você vai conseguir eliminar completamente o conflito. Apagou a luz aqui, só tentar ligar, enfim. Você não vai conseguir matar completamente o conflito, mas você consegue pelo menos mitigá-lo, né? Mas o que acontece? Quando eu estava no Banco Safra, e aí eu fui quando eu estava no Banco Fator, e aí eu recebi uma proposta do Banco Safra, fazer entrevista no Safra, eu estava num relacionamento muito bom com a galera do banco da Gol. Você tinha um CFO lá que eu já tinha levado para visitar vários clientes do Banco Fator, o cara foi visitar cliente comigo em outras cidades, foi para Nova York visitar clientes nossos. Isso é um serviço que o sell-side presta para o buy-side chamado Non-Deal Roadshow. Né? Ele não está tendo nenhum deal, não está tendo nenhuma operação de investment banking, e não é a área de IB que está levando a empresa para visitar os clientes para colocar uma operação de dívida, uma operação de equity ou de dívida, ou uma operação de abertura de capital. É simplesmente eu, da corretora, como a empresa, a Gol, por exemplo, ela tem interesse em falar com os investidores, eu, Banco Fator, tenho cliente, inclusive o Hermínio Lucci, aí, que faz tempo que eu não falo, mas eu me dava super bem com ele, ele tocava o escritório da Fator em Nova York. Ele tinha um monte de cliente de gringo que queria falar com o Gol, eu liguei para a Gol e na época eu não lembro se foi o CFO ou o CEO ou o RI, que era o Rodrigo Alves na época, e ele foi visitar os clientes da Fator em Nova York. Naturalmente, o cara que é o cara de sales, que era o Hermínio Lucci, que o apelido dele era Mimi, ele tem interesse e ele ficou feliz de eu levar, porque quando tem um fundo grande de Nova York, eu levei uma empresa que esse fundo queria falar, porque ele estava analisando e estava considerando comprar, ou já tinha posição, esse cliente ele ficou contente, passou a operar mais na Fator. Então foi bom para casa, né, quando eu trabalho esse negócio. E eu fiquei com mais moral, isso daí me deu mais moral, pode ter aumentado meu bônus naquele ano naquela corretora. Então assim, legal, cara, o cara da Gol, embora eu não tava avisando nenhum interesse próprio, ele me deixou mais bonito na foto. Ele me deixou com uma probabilidade de ganhar um bônus maior na Fator, e aí eu comecei a participar de um processo seletivo do Safra, que estava montando um time de análise, e já falei sobre isso aqui, me deu puta de um signing bônus bom. Para trabalhar 2 meses no Safra, eu ganhei uma bela de uma grana. E aí, quando eu estava nessa entrevista, eu queria essa vaga do Safra, porque eu gostava muito do Fator, mas financeiramente era melhor, ia ter mais exposição. E era um time novo, aí uma galera boa que estava trabalhando lá.
O Safra, ele basicamente roubou, né? Pegou vários analistas de casas, outras casas, tinha uma galera muito boa. E aí quando eu fui na entrevista do Safra, eu usei essa informação, eu falei assim, pô, levei tal, não só a Gol que aconteceu isso, né? Várias outras. Mas eu trouxe esse caso, olha, tal cara tem uma relação boa com o RI ou com o CFO da Gol, então, pô, provavelmente se eu vier pra cá e a gente for fazer um non-deal roadshow pros clientes do Safra, que também tinha escritório em Nova York, provavelmente eles vão fazer um non-deal com a gente. O que acontece? A partir desse momento, eu já estou com o viés. Eu querendo ou não, na hora que eu fizer conta e ver que a ação da Gol tá cara, eu tô dando um exemplo, eu vou olhar e vou, pô, eu tenho um incentivo muito grande a dar uma mexidinha em alguma premissa da minha planilha para fazer a Gol ficar mais, o meu target, meu preço-alvo que eu calculei no meu valuation ficar maior, e aí eu não desagradar, não é nem agradar, é não desagradar a Gol. E esse conflito que eu estou referindo para vocês, eu não estou falando que eu fiquei em conflito, eu estou falando que é um conflito que é impossível de você tirar da frente. Porque a gente não consegue ser objetivo. Uma das coisas que acontece com o ser humano, e é um dos grandes desafios e da onde vem as grandes oportunidades no mundo de investimento, é que muitas vezes você acredita que você está avaliando algo de uma maneira objetiva, mas você está sendo influenciado. Inclusive, talvez um tema aí para uma outra conversa no futuro, que hoje eu estou falando de conflitos de interesse, mas esse aspecto, e tem uma ligação com a psicologia da pessoa, né? Eu acho que eu não estou sendo viesado, mas no fundo eu estou. Então, só um segundo. Pessoal, se quiserem fazer pergunta, manda ver aí que daqui a pouco eu respondo, tá? Mas assim, então, a gente não é tão objetivo quanto a gente pensa, né? Isso vale também quando você está tomando decisão de investimento. Você acha que você fez uma análise isenta e no fundo está cheio de coisa ali no teu cérebro, porque você é um ser humano, que está te influenciando de alguma maneira. Então assim, esse é um exemplo de conflito, e o outro exemplo é quando de alguma forma a empresa, ainda que não de forma intencional, ainda que de uma maneira inocente, tente te influenciar. E aí eu vou ver pela primeira vez aqui como é que faz para divulgar um negócio e ver se vocês estão enxergando. Pessoal, só diz aí se vocês estão enxergando o que tá nessa tela ou não. Por favor. Beleza, Arthur. Então, cara, dá um look nesse negócio aqui. Olha a data, eu só omiti o nome do quem mandou o e-mail, mas esse e-mail eu recebi no dia 15 de julho de 2010, né? Olha como eu tô faz tempo nesse mercado. E esse e-mail, inclusive, foi pro meu e-mail pessoal, por isso que eu dei o print dele agora há pouco. E olha lá, a TAM convida para o show da Ivete Sangalo no Madison Square Garden. A TAM, eu não sei se dá para ler o convite aí, mas também nem importa que vocês veem. Mas assim, eu recebi um convite da TAM, eu era analista de aéreas do Safra. Eu recebi um convite da TAM me convidando para ir de graça para Nova York, no Madison Square Garden. Ia ser a gravação do DVD. Se você der um YouTube aí, você vai ver que tem a gravação do DVD da Ivete Sangalo lá em Nova York. Puta lugar, Nova York, incrível esse lugar, puta show. Não que hoje eu não sou muito fã não, desse tipo de música, mas na época, pô, negócio legal. Eu e um acompanhante, eu poderia hoje em dia, se fosse hoje, eu poderia levar minha mulher, minha esposa, e para Nova York. Eu não lembro se o hotel ia ser pago, mas a viagem, pô, a TAM, uma empresa aérea, e aí eu poderia ir para Nova York, ia ter o show, e ainda depois do show ia ter uma balada exclusiva para os convidados. Sabe o que eu fiz em relação a esse assunto? Eu disse não e não fui. Por que eu não fui? Porque isso daí, e aí eu nem vou dizer que eu sou tão bonzinho assim, procuro agir de maneira ética, mas assim, se não tivesse problema eu iria. O Safra não me proibia de ir, a regulação, a lei no Brasil muito menos, e a CVM também não. Mas por que eu não fui? Porque eu estava fazendo o CFA, e o CFA tem uma série de diretrizes inclusive é uma coisa importante no conteúdo de ética no CFA, que eu não posso influenciar. Então se eu recebo um presente da TAM, não preciso nem falar para vocês que eu fico com um viés maior de, na hora de mandar vender as ações da TAM,
dar uma mexidinha na minha planilha sem maldade para não mandar vender. Mas isso daí eu nem fiz porque eu achava que ia me vezar. Mas é por conta do CFA. Então, assim, acho que é um bom exemplo aí, porque, assim, quando você é analista de um bancão, pô, os caras, não precisa ser show da Ivete Sangalo, o cara te leva, chama toda hora para jantar, para almoçar em japonês top, entre outras coisas, né? Não é muito elegante falar isso aqui, mas eu vou falar de uma maneira discreta, até porque eu acho que tem meninas na sala e esse vídeo vai ficar disponível. Mas, assim, antigamente você tinha uma cultura no mercado financeiro, que eu ainda não sei se rola, especialmente no buy side, é outro tipo de conflito, mas enfim, digamos que o sell side das corretoras menores, assim, era uma coisa meio cultural no mercado, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o sell side ele paga alguma espécie de diversão, que eu não vou entrar em detalhes aqui, qualquer tipo de diversão, pode ser um jogo do Super Bowl, mandar o cara para os Estados Unidos ver a final do Super Bowl e o US Open, ou pode ser outras coisas. Aí vocês usam a criatividade de vocês. Quando o seu side pega e paga uma coisa para agradar um buy side, ou paga um almoço num japa que custa R$1.000 a conta para um buy side, ele está procurando influenciar aquele analista de uma maneira indevida, né? Então, assim, esse exemplo aí, vou tirar isso aqui da tela agora. Bom, galera, quem sabe faz ao vivo, né? Como vocês podem ver aí, eu fui tirar um compartilhamento de uma foto aqui e eu derrubei a live. Vamos ver se a galera vai voltar. Acredito que sim, né? Porque deu pra perceber que foi por isso que caiu. Fala, Rodrigo, beleza? Você viu como eu sou bom de tecnologia? Vamos ver se todo mundo vai voltar, né? Fui apertar o botão aqui pra tirar a foto, me derrubei aqui. Incrível, mereço um prêmio. Mas tá todo mundo voltando aí, né? Acho que o pessoal percebeu que eu me auto-decepei aqui da live. Beleza. Tem mais ou menos o mesmo número de pessoas. Não, beleza. Cara, e o pior é o seguinte, esse Instagram, teve uma vez que eu preparei uma live, tinha um monte de coisinha que eu queria mostrar, aí eu fui compartilhar a foto, o cara tirou essa possibilidade de daqui, né? Porque é uma característica dessas empresas de tecnologia que elas testam muito as coisas. Então, às vezes o Instagram tá mostrando pro Rodrigo uma interface, aí pra mim outra, e às vezes o cara tira o botão da tela, uma loucura, né? Meu Instagram pessoal tava de um jeito, eu testei, aí fui pro Instagram profissional, mudou, mas enfim, isso daí foi uma devagada aqui, voltando. Então assim, cara, as corretoras elas oferecem aí benefícios eu não tô falando que o que importa não é se a corretora estava com a intenção de me subornar ou de me influenciar, a corretora não. Se eu sou buy side, se tem uma corretora me pagando um almoço no restaurante top, não importa se o sell side fez isso intencionalmente ou não para me influenciar. Cara, às vezes é brother e a corretora paga lá a conta, a gente vai comer no lugar. Só que o problema não é se ela tentou me influenciar ou não. O ponto é que a partir do momento que ela me dá um presente, e o CFA tem até nível, se você quer uma caneta Bic, você pode receber de presente. Se eu não me engano, pelo menos antigamente era $100. Se eu receber um presente acima de $100, eu não posso, eu tenho que divulgar, eu tenho que fazer uma série de coisas. Mas o que importa é assim, você entender o que te influencia e como navegar nesses conflitos, né? Então assim, eu não vi se alguém tinha feito uma pergunta no outro negócio. Vou falar mais um pouquinho aí, se quiserem perguntar alguma coisa. Mas assim, vou dar outro exemplo aí de conflitos. Uma coisa óbvia é interesse pessoal, né? Vou dar um exemplo. Às vezes eu não tenho posição numa determinada ação e nem tudo dá pra... Muitas vezes você vai estar sujeito a conflitos que você não vai ser pego. Só que você está agindo de maneira antiética. Oi, Ana, tudo bom? Minha mulher entrou aí. Mas aí você vai ser... Você não vai ser pego, mas você está agindo de maneira antiética. Vamos supor que eu tenho um parente que eu sei que tem dinheiro no fundo, que tem 50% da posição numa ação que eu cubro. Pô, aí também é um exemplo meio extremo, mas assim, eu não deveria ser influenciado... por isso, mas pode ser que pode ser não, eu vou ter uma tendência de dar uma recomendação que favoreça esse meu parente, esse meu amigo, essa pessoa. E aí você tem maneiras de lidar com isso, né? Falando aqui de uma maneira de maneiras assim, eu definiria em 3 palavras como lidar com esse tipo de conflito.
Primeiro você tem que identificar o conflito, né? Você tem que entender se o conflito impacta e atrapalha a sua independência ou sua objetividade. Você deveria se dissociar da situação, né? No limite você tem que falar, olha, eu não posso dar essa recomendação porque eu estou com um viés potencial aqui. E outra forma é você dar disclosure, né? Você informar a pessoa. Porque o que acontece? Isso que eu vou falar aqui, esse último ponto que eu vou falar aqui sobre a questão de conflito de interesse, ela não é uma coisa específica de uma situação, é uma coisa genérica. Eu posso saber, por exemplo, que esse exemplo que eu dei para vocês, eu sei que a minha mulher tem ações num fundo, tem dinheiro investido num fundo, que tem uma posição grande numa ação que eu cubro. Eu posso virar na minha cabeça e falar assim, pô, mas eu sou honesto, sou mesmo, e não estou sendo influenciado por isso. Estou fazendo uma análise objetiva. Eu vou lá, faço o meu research, faço o meu modelo, boto as premissas, e aí eu vou lá e dou a recomendação de compra. Cara, o ser humano, a gente não tem condições de fazer essa avaliação. Você não está numa posição que você tem que se avaliar. É igual você vai se avaliar na empresa que você trabalha, você resolve dar nota para você mesmo e determina seu próprio bônus. Você realmente acha que você não tem viés? Então, assim, quando você está numa situação de conflitos, aí você tem situações que, às vezes, no próprio relatório de research que você faz, você tem um espaço para falar de conflitos potenciais. E se você pegar um relatório de research das empresas, das corretoras, você vai ver que de sell side, você vai ver que na última página tem alguma espécie de divulgação desses conflitos potenciais sobre os quais a empresa que o analista está sujeito. Então, assim, e qual que é a lógica por trás disso? Não sou eu que tenho que avaliar se eu estou em conflito ou não. Eu posso estar numa situação de conflito e decidir, não, eu acho que não tá, eu acho que eu consigo ser isento aqui, por mais que eu tenha um incentivo para não ser isento. Não, quando você fala para o cliente, você está botando na mão dele e falando, o que você acha, hein? Você quer continuar seguindo a minha recomendação, mesmo que eu tenha esse interesse? Então, assim, você joga para outra pessoa, para a parte afetada por aquilo. Você não tem condição de se autoavaliar, entendeu? Você está sob suspeição. Isso é uma coisa que é macro, que vale para uma série de situações no mercado financeiro, e que é uma coisa super importante. E aí, eu tinha... Um último ponto aqui de uma situação de conflito é uma situação que chama, no CFA em inglês chama referral fees, né? Que a tradução para português seria algo como comissões de indicação. E aí eu vou até sair da questão de mercado financeiro e vou falar exemplos de outras áreas, tá? Que eu acho uma coisa meio bizarra. No Brasil, você tem uma dinâmica é muito comum a pessoa receber bola, né? Eu chamo de bola. Bola é o cara que recebe uma indicação, ele vai receber uma comissão por ser indicado por alguém. E aí você tem áreas, eu não quero falar muito disso aqui profundamente porque eu não sou especialista nisso, etc. Mas eu não gosto de coisas assim. Por exemplo, o que é referral fees? Comissões de indicação. Então, assim, se eu estou reformando um apartamento ou construindo uma casa, eu vou lá e pago o arquiteto. Eu contrato o arquiteto e pago 50 mil reais para ele por um projeto. Não importa o valor. Cara, eu estou pagando o arquiteto, eu acho que eu estou pagando 50 mil reais para ele. Só que, na verdade, esse arquiteto vai me indicar a loja de decoração, sei lá o que, eu vou gastar mais 100 mil nessa loja de decoração. Pô, aí o arquiteto vai receber, eu não sei quais são as práticas, isso daí quem é arquiteto sabe, é mais ou menos padrão isso, eu acho, né? Mas é um segmento que tem essa questão do referral fees. E é meio que institucionalizado, isso daí é sabido por todo mundo. Pô, o arquiteto vai receber 20% sobre os 100 mil daquela loja, porque eu indiquei aquela loja, e vai receber 50 mil, vai receber 70 mil. Conclusão, eu, inocente aqui, tô achando que eu paguei, eu quero pagar pelo serviço dele 50 mil. E eu tô pagando 70 e eu não sei. Isso é um absurdo. Então, o que o arquiteto deveria fazer se fosse, como é o raciocínio do CFA, por exemplo, e como deveria funcionar o mercado financeiro? O cara me avisa, ó, eu estou recebendo 50 mil de você direto e a loja vai me pagar 20 mil de comissão. Aí eu, cliente, que vou ser impactado por isso, eu fico sabendo duas coisas. Eu fico sabendo que para aquele arquiteto, que às vezes eu acho um imbecil,
não gostei do trabalho dele, eu estou pagando 70 mil reais. Informação 1. Segunda informação importante é, dado que ele está recebendo 20 mil de comissão daquela loja, eu acho que ele não está me indicando a melhor loja, ele está indicando a loja que é melhor para ele. Então, assim, basicamente, esse é um exemplo saindo do mercado financeiro, mas só precisa entender a lógica, que na minha cabeça isso daí deveria ser uma coisa até bom senso, só que eu vejo muito que no Brasil, sabe, isso acontece em várias áreas, né? Às vezes você contrata um advogado, aí ele indica aí você precisa de um cara para a área financeira da tua empresa, para fazer uma reestruturação, alguma coisa, aí o advogado indica um amigo, e aí esse advogado recebe comissão. Por mais que isso não tivesse regra, não tivesse a ver com o CFA, na minha cabeça, pelo menos da maneira que eu penso, isso é bizarro, né? E é uma coisa muito comum aqui no Brasil, eu não sei se lá fora também mas no mercado financeiro, você deveria sempre, nesse exemplo do arquiteto aqui, trazendo por uma situação de finanças. Ô fulano, eu estou ganhando 50 mil de você, mais 20 da loja que eu te indiquei. E se eu sou o cliente, eu falo, beleza, cara, você ganha 70 mil aí, acho que aquela loja é boa mesmo e compra as coisas lá. Então, assim, esse é o último exemplo aqui que eu queria dar para vocês, essa questão de referral fees e dos tipos aí de conflitos de interesse, como o mercado financeiro ele está cheio de conflitos. Porque um banco ele não tem só área de IB e corretor, ele tem outras áreas. Então, assim, o resumo da ópera você deveria, a primeira coisa, entender esses tipos de conflito, tentar se dissociar sempre que possível e também, sempre que possível, você tem que dar o disclosure e informar o cliente ou a parte afetada para que ela avalie se ela está ok com você, voltando à analogia que eu fiz, se ela está ok para você receber 20 mil de comissão e se ela está ok de comprar naquela loja, sendo que você indicou aquela loja eventualmente porque você está ganhando e não porque a loja é a melhor e o produto e o móvel que ela vai comprar naquela loja é a melhor. Então, assim, galera, basicamente hoje é isso aí que eu queria falar para vocês e abrir aí para perguntas e respostas, mas normalmente a galera pergunta no meio aqui, não tem nenhuma pergunta. Esperar um pouquinho aí. Nada? Valeu, Igor. Alguma coisa, galera? Senão vamos nessa. Até porque começou mais tarde hoje. Pô, nepotismo no seu site de bancão. Você está se referindo à indicação de parentes, Augusto? Cara, eu acho que no mercado financeiro existe muita questão de... Aí até um outro exemplo de interesse, né? Eu não sei, tá? Eu acho que talvez até menos no seu site de bancão. Mas, de novo, sim, é isso que eu entendi, mas, olha só para validar mesmo se eu tinha entendido o que você falou, né? Até porque nepotismo é uma expressão que não tem muita dúvida. Mas assim, Augusto, o que eu acho, cara? O que eu acho não? De novo, é mais um exemplo de conflito de interesse. Você imagina que é que eu não quero ficar falando o nome dos outros aqui, cara, né? Nome de empresários e tal, mas você imagina que o dono da empresa X, não o X, né? Não o Twitter, enfim. O cara, algum banco tá louco para abrir o capital dessa empresa. Porque vai dar, de novo, milhões, dezenas de milhões, pode chegar numa centena de milhões aí de FII. Centena é exagero, mas vai múltiplos milhões de reais vai gerar de FII para aquele determinado banco. E aí, o dono desse banco, o dono dessa empresa X indica o sobrinho para a área de research desse banco X, desse banco aí. Cara, você acha que tem uma influência? Então, assim, o quanto de nepotismo existe, não sei. Mas o que tá cheio de peixe aí, tá. Eu já vi vários, entendeu? Aliás, uma vez eu tava num banco que eu tava numa corretora e aí me indicaram, aí a minha chefe me indicou o filho de um cara top aí de mercado financeiro, cara bilionário. Na época nem não se falava tanto em bilhão igual hoje, né? Foi 2007.
Mas o cara com certeza era um cara de uns 200 milhões de dólares na época, né? Era um cara muito rico. E aí o filho desse cara era meu estagiário, o analista júnior, nem lembro. Cara, e eu ficava puto. Ele fazia tudo errado, entendeu? E o moleque era mal bonzinho, mas pô, fazia errado, corpo mole. E eu. Só que eu sou maluco, entendeu? Eu falava com a minha chefe, pô, vou mandar esse cara embora, o moleque não tá andando, não sei o quê. E eu meio que, minha chefe meio que empurrou com a barriga e tal. Depois mudaram o moleque de área, assim, mas eu não tenho muita paciência com esse tipo de coisa. Agora, cara, dependendo do lugar que você tá, você vai ter que engolir, entendeu? Porque é um cara que indiretamente vai gerar uma puta grana pro banco. Eu não tô falando, isso acontece como em qualquer setor. Agora sim, Augusto, quanto isso acontece no seu site de bancão, eu já não tenho, não posso te dizer, não posso afirmar, mas cara, naturalmente acontece. Não só em bancão, como em buy side também, que eu já fui. Você vê que tinha um cara ali que tava ali porque o pai dele investe no fundo, entendeu? De novo, você tá num fundo, você tá num fundo aí que eu e mais algum de vocês aí, pô, depois que vocês virarem analista, a gente conhece, aí abre o fundo. Aí, pô, a gente começa ali com um fundinho de 10 milhões de reais. Pô, isso daí não paga as contas direito, tá? Não paga as contas. E aí pega um cara com muita grana e coloca 100 milhões de reais no fundo. Cara, esse cara, você vai fazer o que esse cara falar, né? Dentro de certos limites, dos seus valores, da sua ética, mas você tende a querer agradar esse cara, porque o cara que tá propiciando o seu negócio tá de pé. Então, assim, normal, né? Natural ter algum tipo de influência e nepotismo, né? Tem porque dá dinheiro, né? As coisas, relacionamento é uma coisa que impacta na vida, né? Vocês sabem, antes, no começo da minha carreira, cara, quando eu tava na GV e eu procurava emprego, eu era tudo assim, né? Eu vou na unha, vou na raça. E meu pai falava, não, eu vou te apresentar pro... Eu não sou importante, né, igual esse meu estagiário, mas assim, meu pai, pô, conhecia a gente, aí queria me indicar para algum lugar. Falava, meu amigo lá, fulano, diretor de tal lugar, do banco e tal. Eu falava, pai, não quero, tá, que eu queria participar do processo, não sei o quê. Hoje eu falo pra vocês, cara, se alguém indicar vocês para um lugar, o importante é você estar à altura e se qualificar e correr atrás. Mas assim, cara, se conseguir um caminho mais fácil, não estando roubando, podia estar roubando, podia estar matando. Se não está roubando, não está matando, não está fazendo mal para ninguém, você tem que usar os canais que você tem, entendeu? Porque o mundo não é justo, cara. Então, se você conseguir um caminho mais curto, o que você não pode fazer é conseguir a vaga e depois ser um pangaré, porque aí você vai rodar. Ou você vai estar num lugar muito zoado, entendeu? É isso. Beleza, galera? Mais alguma pergunta? Então falou. Então é isso. Até semana que vem. Valeu.